dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo a regravação dessa live, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós temos uma live especial com a participação do Dr. Guilherme para a gente fazer uma live de perguntas e respostas, como vocês sempre gostam dessas lives. Vou esperar o Guilherme entrar aqui na live para que a gente possa começar a live. Eu ia falar bom dia, boa noite, Camila, boa noite, Rodrigo, Elizabeth. Aí, ó, o Dr. Gui já está aí. Vou esperar. Só pede para entrar, Guilherme, que aí eu autorizo aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, gente. Da onde eu tô tirando bom dia? Boa noite. Ai, gente. Ana Carla, boa noite. Luciana. Opa, cadê? Tô muito louca dando bom dia às 9h21 da noite. Gente, é isso. É o dia. A pessoa já tá surtada já a essa hora. Deixa eu tentar chamar aqui o Guilherme. Eu enviei convite, Guilherme. Deixa eu... Ah, agora foi. Agora foi. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bom, Gui? Tudo bem, você? Eu tava vendo você dando bom dia. Eu falei assim, gente, tinha passado tão É, rápido que eu nem o percebi. pessoal tá aqui falando, tá todo mundo me zoando aqui já, me dando boa tarde, me dando bom dia. A hora que quem for assistir a live, uma hora vai entender se vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Senhor, O importante é a informação que vem depois. vai servir pra todo mundo. Ai, Boa noite, gente, pessoal. Boa é noite, o boa noite, boa horário já. noite. O tic-tac começa a não funcionar mais essa hora. Justo. Boa noite, obrigado aí mais uma vez, claro, pelo convite. Não tive tempo ainda de avisar para todos os pacientes, senão a live vai ficar salva aí, então vai ter bastante assunto para a gente poder conversar aqui hoje também. E vamos dar uma recapitulada, que faz bastante tempo que a gente não faz live, né? Faz bastante tempo. Inclusive, eu sempre acho essa live boa quando a gente faz perguntas e respostas, porque aí fica aberto e as pessoas podem ir mandando. Inclusive, quem está aqui assistindo, se tiver alguma pergunta para o Guilherme, tem um Boa balãozinho noite. com ponto de interrogação aqui embaixo. Deixem no balãozinho para a gente não se perder. Eu já tenho algumas perguntas que foram colocadas na caixinha e a gente vai começar por elas. E aí, se Certo. surgirem algumas outras dúvidas, a gente vai falando aqui ao longo da live. Eu vou pegando aqui, que eu já vi que o pessoal já está começando a mandar. Justo. Beleza? Deixa eu só tirar o meu jaleco aqui. Literalmente eu acabei de atender, já emendei aqui direto, falei para não ia furar aqui com você, para dar tempo da gente fazer tudo certinho. Então, maravilha. Gente, então vamos lá. Antes da gente poder falar aqui na live, eu e a Clara, a gente já fez algumas lives aqui sobre Dradenite. Então, para quem não conhece nosso trabalho aqui em conjunto, a gente já trabalha junto já tem um tempo, né, Clara? Bastante tempo. Muito Bastante tempo. tempo. Muito tempo. Acho que antes da pandemia a gente já estava fazendo live, depois veio a pandemia, continuamos fazendo live. Depois paramos um pouco de fazer live, mas o conteúdo segue aí. E Dradenite não é uma condição que temos, vamos dizer assim, muitas mudanças, né? A gente vai só Sim. acrescentando novas informações. Então ainda tem bastante conteúdo lá atrás que vocês podem assistir. Mas antes da gente poder falar aqui sobre as questões, né, que a Clara vai trazer aqui para a gente poder debater, eu acho que vale a pena a gente poder dar uma introdução. O que você acha, Clara? Podemos. Fica à vontade. Então tá bom. Então, primeiro, vou me apresentar. Eu sou médico dermatologista. Nesse intervalo de tempo que estamos sem se ver, eu fiz outra especialização, eu também fiz nutrologia. Atualmente eu faço uma outra especialização que é medicina do estilo de vida. E até para a gente poder alinhar aqui os ponteiros, nutrólogo não faz dieta, gente. Quem faz dieta é a Clara, nutricionista. Então, o meu papel na nutrologia é justamente a gente poder olhar quais são as condições clínicas que os pacientes têm e orientar a alguma alimentação ou outra que possa aí interferir, principalmente pensando aí na composição corporal, que é um dos tratamentos que eu faço com boa parte dos pacientes que têm as doenças inflamatórias. Então, falando dessa apresentação,
falando um pouco sobre a hidradeniite, é muito comum, né, os pacientes que chegam para mim com hidradeniite, eles confundirem a hidradeniite por ser uma doença autoinflamatória. A maioria dos pacientes confundem, acredita que seja uma doença autoimune, então a maioria dos pacientes, dos seguidores e dos pacientes que a Clara tem, eu acredito que também devam saber esse propósito também, que a gente fala aqui na mesma linguagem. Então, hidradeniite ela é uma doença autoinflamatória. E qual é o conceito de doença autoinflamatória? Autoinflamação quer dizer que o seu próprio corpo ele gera a sua inflamação. A gente sabe que tem gatilhos genéticos, tem gatilhos imunológicos, mas boa parte da inflamação que a gente tem, ela é gerada pelo nosso estilo de vida. Então, de acordo com alguns hábitos, isso pode refletir, né, nas lesões de hidradeniite, assim como outras doenças inflamatórias, mas o foco aqui para a gente hoje vai ser a hidradeniite. Então, pensando nesse contexto, a ideia da live hoje é a gente falar um pouco mais aqui sobre as dúvidas que vocês têm, e de acordo conforme forem surgindo as dúvidas, eu vou introduzindo aqui um pouco do assunto de cada tema que vocês trouxerem. Maravilha, Gui. Então acho que a gente já pode pegar esse gancho aqui. Teve uma pergunta sobre isso, e é uma pergunta que eu de vez em quando recebo de paciente em consulta e recebo também nas minhas caixinhas, às vezes pergunta em inbox, na DM, né? Sobre a cirurgia de hidradeniite. Assim, muitas pessoas ainda acreditam que ela é uma solução definitiva. Então, Uhum. o que a gente espera de uma cirurgia com hidradeniite? Porque a pergunta que teve é que a pessoa tem hidradeniite grau 2, se a cirurgia resolveria de forma definitiva. O que a gente espera de uma cirurgia quando o paciente é indicado para cirurgia? Certo. Então, o que acontece é assim, primeiro, a definição, né, da hidradeniite, conforme a gente acabou de falar, ela é uma doença autoinflamatória. Então, o que depende, de fato, se a lesão ela vai sumir ou se vai voltar, é o grau de inflamação que o paciente tem. O que acontece é que existem pacientes que possuem lesões, vamos dizer assim, não tão inflamadas, né, com um grau, às vezes até num grau 2, 3, mas assim, uma lesão em si que não é tão grande assim, e isso, quando ele faz a cirurgia, muitas vezes o paciente não volta a ter lesão. Primeiro, porque às vezes o paciente ele só tem a predisposição de formar aquele sítio de lesão ali. Segundo, porque a lesão, dependendo do seu tamanho e da sua extensão, ela pode ser um sítio de produção de citocinas inflamatórias também. Mas o que acontece na prática é que boa parte dos pacientes fazem a cirurgia e a lesão ela volta. Porque a cirurgia em si, ela não é definitiva como tratamento, para boa parte dos casos, uma vez que a causa da hidradeniite é a produção dessas citocinas inflamatórias que estão sendo produzidas de maneira desordenada. Então, se o paciente ele faz a cirurgia e o estilo de vida dele não é ajustado em termos de hormônio, alimentação, ciclo circadiano, isso naturalmente tende a fazer com que uma nova lesão possa vir a ser formada. Então, definitivamente a cirurgia ela não é um tratamento, vamos dizer assim, garantido de que o paciente vai nunca mais ter a sua lesão. Pode ser que ele venha a não aparecer mais, conforme a gente acabou de falar, mas na maior parte dos casos, diante de tanta inflamação que esse paciente sustenta, ele volta ali a ter lesão. O ideal seria, na verdade, fazer a cirurgia ao mesmo tempo que você está mudando o seu estilo de vida. Exatamente. Isso aí é o que. Isso, na verdade, é o tratamento que eu proponho para boa parte dos pacientes. E já atendi casos de pacientes. Um dos casos foi bem marcante para mim, que o paciente já tinha feito 14 cirurgias Nossa. e ele continuava ali inflamando, inflamando, inflamando. E eu falei para ele: olha, e ele já foi, na verdade, na intenção da consulta, porque ele viu que eu fazia cirurgia, ele foi na intenção da consulta de saber qual era a próxima cirurgia que ele ia fazer para amenizar ali a condição dele. E o nosso tratamento em si, o caminho foi ao contrário. Zero cirurgia. A maioria dos pacientes, quando chegam para mim, na verdade, eu já nem oriento fazer cirurgia de cara, uma vez que o paciente ele precisa desinflamar, até para que a cirurgia ela seja, vamos dizer assim, menos. Que seja garantido ou que seja amenizado os riscos, né, de efeitos colaterais, de uma cicatrização melhor e de que a lesão realmente não venha a voltar. Então, a maior parte desses pacientes que pretendem fazer cirurgia, o combinado que eu faço com eles é a gente ameniza a inflamação, eu vou olhando os marcadores inflamatórios, VHS, fibrinogênio, homocisteína, vejo a parte hormonal, avalio se o paciente ele tem comorbidade, então principalmente ali as mulheres, né? A gente tem até hoje, mudou o nome da síndrome, não sei se você chegou a ver, a síndrome do ovário policístico. Sim, Agora cheguei.
ela mudou o nome, e eu até venho estudando que alguns homens também possuem traços de síndrome do ovário policístico, embora a gente saiba que o homem não tem ovário, né, mas toda a parte metabólica, a parte hormonal, a gente consegue perceber que alguns pacientes ele possuem esse espectro, que tem também essas alterações hormonais, mas como a maioria das mulheres que possuem essas alterações ligadas a síndrome do ovário policístico, é muito comum quando essa parte hormonal está ali desequilibrada, desalinhada, a lesão de tendinite tende a vir a piorar. Então, se a paciente ela está com desequilíbrio hormonal, ela está com um estilo de vida ruim e ela está com a lesão inflamada, a cirurgia ela só vai ser indicada, ela vai ser de maneira, entre aspas, inteligente, se for uma cirurgia que vai trazer qualidade de vida para o paciente. Então, o paciente está ali com uma lesão que ele não consegue andar, ou com uma lesão que tem dificuldade de levantar o braço, e aí a gente sabendo que mesmo no contexto do risco da lesão voltar, aquela cirurgia ela vai trazer um benefício para aquele momento do paciente, então essa cirurgia ela está sendo bem empregada. Se for uma cirurgia na intenção de curar, tratar a hidradeniite, ao meu ver, ela não tem a sua indicação, uma vez que a chance do paciente voltar, dependendo do contexto inflamatório dele, ela existe. Agora, sabendo, conforme a gente falou lá no início, que existem situações em que o paciente tem uma lesão, às vezes 5, 10 anos, com a mesma lesão única, não progride, aquela lesão ela é um sítio de inflamação que incomoda, o paciente fica 5 anos ali, indo e voltando no médico. Retirar aquela lesão, algumas vezes, pode ser também uma solução para aquele caso. Ele não vai estar 100% desinflamado, mas pelo menos sem a lesão, ele vai estar e a chance dessa lesão voltar pode ser que seja menor, uma vez que ele foi 5 anos mesmo nesse contexto sem novas lesões aparecerem. Então, na verdade, o que vai fazer diferença mesmo é a anamnese do paciente sendo bem feita e avaliando o contexto clínico dele, o histórico dele de lesão, o histórico familiar, como é que estão os marcadores inflamatórios, que a gente consegue traçar melhor essa questão aí da cirurgia. Maravilha. Tem umas perguntas aparecendo aqui, e aí, na verdade, eu acho que a gente já vai acabar respondendo elas por conta de outras que já foram que estavam naquela nossa lista, né? Perfeito. Uma das pessoas tinha perguntado sobre. Provavelmente ela deve ter descoberto a hidradenite agora. Ela perguntou se existe algum medicamento para hidradenite, né? E aí, aqui, quando a gente estava conversando, estavam subindo algumas perguntas de alguns questionamentos que eu venho recebendo também sobre a troca, quando o paciente está com adalimumab, troca para o secukinumab, e algumas pessoas têm vindo me relatar a piora do caso quando faz essa troca, né? E aí, acho que assim, falar dos medicamentos possíveis, que foi a pergunta inicial, e deixa eu só puxar aqui que tem alguém, só para eu poder Pode ver puxar. exatamente qual é a pergunta. Cadê? Que a pessoa botou aqui. Eu acho que era isso mesmo. Ela perguntou, o filho dela trocou do adalimumab para o secukinumab e piorou muito, perguntando se é normal essa piora na transição ou se isso não deveria ter acontecido. Tá, eu não sei se é a mesma pessoa, mas assim, eu abri uma caixinha de pergunta hoje, eu recebi 2 perguntas exatamente como essa. Ah, pode ser que seja. Pode ser que seja, mas eu também tenho pacientes que eu fiz a troca do imunobiológico, eu troquei do adalimumab para o secukinumab, e a gente também teve esse início aí com uma piora. Primeiro a gente entender que são medicamentos, são os imunobiológicos, e os imunobiológicos, eu já usei esse exemplo aqui uma vez, e eu bato muito nessa tecla. E eu vou dar um exemplo da época que eu fazia dermato lá na UERJ, e quando eu ainda fazia dermato na UERJ, nem imunobiológico a gente tinha ainda para hidradeniite. Então, os pacientes que faziam uso do imunobiológico para hidradeniite geralmente eram os pacientes que tinham doença de Crohn associada, que na época era o que tinha de liberação em bula. Então, isso foi lá em 2014, 2015, para a gente ter uma noção de que as medicações imunobiológicas ainda são muito recentes aí para hidradeniite, mas é um caminho que tende a ajudar bastante aí os pacientes. O imunobiológico nada mais é, o próprio nome diz, né? Imuno vem de imunidade, bio vem de vida. Então é uma imunidade viva, é um anticorpo. E como o próprio nome diz, anticorpo, ele combate um corpo. Ele destrói um corpo que o seu próprio corpo produz, que nada mais são do que suas citocinas inflamatórias. Então, ao longo do tempo, né, a gente sabe que as doenças, elas, embora tenham citocinas inflamatórias que sejam mais comuns em determinadas doenças, uma doença ela pode ter outras citocinas inflamatórias, mas existem aquelas que são mais comuns para psoríase, para dermatite atópica, para dermatite seborreica, para hidradeniite, para melasma, enfim. Então, conhecendo essas doenças inflamatórias, a gente sabe qual bolinha, vamos dizer assim, cada molécula que a gente vai tentar atingir. Então, pensando nesse contexto, alguns pacientes podem vir a ter, né, pensando nessa questão da piora,
um pouco mais citocinas inflamatórias de um jeito, outros podem ter um pouco mais citocinas inflamatórias de outro jeito, mas é um mundo que a gente não tem uma certa precisão. E aí, na prática, o que a gente vê? No caso do adalimumab, a gente começa a medicação ali, o adalimumab, com 40 miligramas ali da medicação. Muitos pacientes começam a fazer ali a medicação, só que a quantidade de citocinas inflamatórias que esse paciente produz não é suficiente, a medicação não tem 40 miligramas não é suficiente para destruir, vamos dizer assim, né, o anticorpo, o corpo que ele está atingindo, é a quantidade de TNF-alfa que você vai produzir. Só que se você produz muito TNF-alfa, você não vai ter ele como conter. Assim como o secukinumab. A interleucina 17, ela também é uma interleucina que participa aí desse processo inflamatório, vamos dizer assim, mas dependendo do paciente, se ele tiver uma quantidade de produção de citocinas inflamatórias muito grande, isso naturalmente vai fazer com que o remédio ele não seja efetivo. Então, se já está havendo uma mudança de medicação, a gente já tem que partir do princípio que houve uma falha terapêutica. Primeiro, no adalimumab, né, que fez o uso ali do adalimumab não resolveu o caso dele, está tentando uma nova medicação, foi por quê? Que a quantidade de TNF-alfa que esse paciente ali estava tentando conter com um imunobiológico não foi suficiente para poder conter. Então, isso aí é uma opinião, né, uma crítica minha, na verdade, uma crítica construtiva, não é uma crítica pejorativa, mas na minha percepção e na minha observação, o que eu vejo dos pacientes é o paciente ele tem muita citocina inflamatória, ele está muito inflamado, independente de qual vai ser o imunobiológico, a tendência é que ele vai continuar tendo ali um grau de inflamação. E isso é o que eu vejo muito na prática. Eu atendo muitos pacientes que chegam para mim tomando imunobiológico, na tentativa de, tipo assim, olha, já tentei de tudo e agora eu tô tentando, né, vou tentar de alguma outra ferramenta. Muitos até veem, às vezes eu boto lá no Instagram, dermatologia integrativa. As pessoas acham que dermatologia integrativa é você fazer, mandar o paciente beber água com sal, fazer uma pseudociência, vamos dizer assim. Não, medicina integrativa é você olhar o paciente de maneira integral. Olhar a tireoide, olhar rim, olhar hormônio, olhar estrogênio, olhar testosterona, olhar cortisol, olhar ali o paciente como um todo, porque se ele está inflamado, existe ali a ponte de alguma forma para você tentar desinflamar esse paciente. Então, primeiro passo, quando existe essa falha terapêutica de você tentar trocar uma medicação por outra e eventualmente o paciente ter ali uma piora, certamente o paciente ele está realmente tendo uma produção de citocinas, isso aí é uma possibilidade. E a segunda possibilidade também é que você gera uma bagunça imunológica ali. Então, antes de você fazer, né, retirar ali a medicação, ou trocar, ou voltar para o adalimumab, vale esperar mais um tempo. Então, o que eu faço na minha prática clínica? Quando eu vejo que o paciente ele está tendo uma piora, eu começo uma outra medicação, não sendo um imunobiológico, eu começo uma outra medicação por um período, vamos dizer assim, por um curto espaço de tempo, na intenção dessa parte imunológica ali se ajustar, melhorar em algum momento se tem algum fator que esteja piorando, às vezes o paciente está passando por alguma situação em que os níveis de cortisol dele está mais alto, e teve uma infecção recente, então eu avalio o contexto clínico dele para saber se existe um motivo para resolver, né? Ou se é realmente só essa reintrodução da medicação. Então, o que eu aconselho os pacientes é não retirar a medicação, não deu certo, porque a maioria dos pacientes, assim, ele vai na expectativa de que vai começar a medicação, amanhã ele já está dando resultado. Não, então assim, você está retirando uma medicação e começando outra. Até a medicação fazer efeito, ela vai levar aí um tempo. Então, para de fato você trocar a medicação, espera a medicação fazer um tempo de efeito, não resolveu, aí você avalia se você volta para outra medicação ou não, ponderando o que o paciente teve de melhora, se foi mais com o adalimumab ou se foi mais com o secukinumab. E uma coisa que eu acho muito importante que você falou é exatamente esse contexto, assim. Eu tô tomando o adalimumab ou o secukinumab, mas qual é o resto do contexto da minha vida? Assim, eu tô fazendo tudo que pode ser feito para esse remédio fazer efeito? Eu lembro muito dessa explicação que você deu do adalimumab e eu sempre falo isso nas minhas consultas quando o paciente fala. Eu falo, tem uma live do Guilherme Salva, mando o link. Eu falei, vocês precisam assistir. Que ele fala, não adianta você ter 2x de inflamação se um X só que é coberto pelo adalimumab vai ficar sobrando um X, vai estar sempre ali. Foi Exatamente. exatamente esse exemplo que você deu na outra live que eu achei fantástico porque é muito ilustrativo do que acontece, né? Da gente também Exato. não colocar toda a expectativa em cima de um medicamento e largar todo o contexto para lá, assim, tipo, vou dormir a hora que eu quero, fico no celular, não faço uma atividade física, não como uma folha de alface para contar história.
Então, E assim, assim, os vale hormônios estão lembrar, todos bagunçados. isso você tem total razão, assim, e não perdendo, né, corroborando, complementando o que você está dizendo, é exatamente isso. Eu lembro desse exemplo, eu até falei o exemplo da dipirona, né, do tipo assim, a dipirona, você tem dipirona de 500, você tem dipirona de 1.000. Você tá com uma febre, duas crianças, uma criança com febre de 42 e uma criança com febre de 38. Pela lógica, você vai utilizar a de mais miligramas para quem está com mais febre, para a gente Sim. tentar fazer a analogia também de que a quantidade de miligramas do remédio ele tem ali um esgotamento, é o teto de resposta dele. Passado disso, ele não vai conseguir resolver. Então, isso era uma crítica que eu fazia até na intenção de, às vezes, a gente tem que entrar na justiça para poder conseguir dobrar a dose da medicação do paciente, porque o paciente está tomando, às vezes, só uma dose de adalimumab não funciona, e tem que tentar colocar a segunda, enfim. Então, isso é, de fato, o que acontece porque a gente está falando de molécula. Então, aquela molécula ela vai se ligar a X, não 2x, é o limite dela. E aí, esse exemplo que eu falo, isso aí é muito real. Então, se você está ali tomando a medicação ela está segurando um grau de inflamação seu limite que ela consegue. E aí você está com um nível de inflamação maior do que o que a medicação consegue segurar, não vai resolver. Então, boa parte, eu vou te falar assim, 100%, né, das doenças crônicas, basicamente, né, não diria, não vamos arredondar para 100%, mas vamos botar assim, quase que 100% das doenças, elas dependem minimamente ali do seu comportamento. Então, se a gente consegue melhorar 1% do que estamos fazendo fora do que seja saudável para a nossa condição clínica, isso com certeza vai ajudar no tratamento. Então, isso é muito importante do paciente alinhar. E mais importante ainda, a gente saber o seguinte: quando você faz o uso de um imunobiológico, ele ataca uma molécula da inflamação. Ou seja, você continua inflamado para as outras coisas. E psoríase e hidradeniite, o paciente naturalmente ele já tem um risco de 30 a 35% maior de ter doenças cardiovasculares. Por quê? Porque as mesmas citocinas inflamatórias que geram essas condições também geram as doenças cardiovasculares, como o próprio TNF-alfa, que gera inflamação, ele também gera dano vascular, ele gera hipertensão. Então, você pode estar ali cuidando da lesão de pele que você está vendo, mas internamente seu corpo vai estar progredindo com outras condições. Então, para quem está pensando em longevidade, qualidade de vida, é importante que você olhe para si, para sua máquina, para o seu corpo e enxergue o que eu posso fazer por mim para melhorar hoje. Esse é o ponto principal de um tratamento de doença crônica, em que o paciente ele esteja buscando realmente melhorias e o médico se propõe a fazer o papel dele, que é de promover saúde, não só de prescrever medicação. Isso é muito importante. Eu tô vendo as perguntas subindo aqui, falando, tô tomando adalimumab e continuo inflamada. É o que a gente está falando aqui. O Exato. Guilherme está falando sobre isso, assim. Não é só tomar o remédio, é mudança de estilo de vida. Enquanto vocês continuarem, tipo, só batendo nessa tecla, as coisas não conseguem evoluir. Assim, é ruim, é ruim fazer atividade física, nem todo mundo gosta, mudar a alimentação, nem todo mundo gosta. Só que, assim, é o que ele falou. Além da hidradenite, a hidradenite acaba levando a doenças cardiovasculares. Está tudo envolvido por causa das citocinas inflamatórias. Então vocês têm que fazer tudo ao mesmo tempo. Não ficar falando assim, vou tentar uma coisa e abandona o medicamento, vai para alimentação. É tudo ao mesmo tempo. Não é tipo Exatamente. ficar escolhendo quem você vai fazer, o que você vai fazer agora. É fazer tudo de uma vez só, para poder ter o resultado, né? E eu acredito, claro, que você deve ouvir muito isso, porque eu escuto muito paciente fazendo isso. Do tipo assim, às vezes o paciente chega pra mim e fala assim: doutor, eu já fiz de tudo na alimentação. Já cortei açúcar, já cortei o glúten, já cortei o leite, estou comendo só isso, estou comendo só aquilo, não como mais nada. E minha leite não resolve. Não é exatamente o que você falou. Não é a alimentação. Não é o hormônio, não é o cortisol, não é o estrogênio, não é a testosterona. É o conjunto de coisas que a gente vai avaliar. Inclusive, tem gente que tem a idanite em que o gatilho principal é a saúde mental. Tem gente que o gatilho Sim. principal é a alimentação. Tem gente que é o sedentarismo. Tem gente que é o eixo hormonal que está bagunçado. Então, nada mais, né, vamos dizer assim, importante você colher uma anamnese bem feita do paciente e para o paciente ele entender que é realmente pilares diferentes. Não existe a causa específica, é multifatorial. É multifatorial. E eu, às vezes, recebo paciente e eu falo assim, tá, mas você tá com acompanhamento dermatológico? Ah, não, eu parei. Falei, como assim você parou? Tipo assim, não é pra parar o dermatologista e vir pra nutricionista. É pra ficar com todo mundo ao mesmo Eu parei, tempo. foi ótimo. Eu parei. Eu falei, tá, mas parou de tomar. Ou fica tomando medicamento sem acompanhamento,
ou simplesmente suspende medicamento por conta própria e parei. Justo. E aí, junto com essa história do medicamento, uma outra coisa que a gente também já falou em várias lives e apareceu naquelas perguntas é sobre o Roacutan. Ele ainda é uma indicação e quando ele é uma indicação, caso ele seja? Então, tem um artigo científico bem antigo, na verdade. Eu deixei, acho que ele está em um dos meus destaques, mas está perdido nesses destaques aí. Algum destaque de hidradenites ele tem. E ele fala exatamente isso. A melhora da hidradeniite, na maioria dos pacientes que utilizam, ela ou não acontece ou há uma piora das lesões. Até porque o Roacutan em si, ele é uma medicação que a finalidade dele é atrofiar a glândula sebácea. Então, o que eu percebo na prática? Para alguns pacientes, dependendo do contexto, mais uma vez, inflamatório que o paciente esteja, quando você coloca ali glândulas sebáceas para atrofiar e a medicação gera esse processo inflamatório, em que pode ser que aconteça, vamos dizer assim, entre aspas, umas explosõezinhas de glândula sebácea, é como se fosse um monte de caquinho de vidro espalhado, para a gente tentar pensar ali dentro da pele, a glândula sendo destruída ali pela medicação. Isso gera minimamente uma inflamação. E essa inflamação pode, de fato, gerar complicações aí para os quadros de adenite. Então, é muito, vamos dizer assim, individual. Cada caso você vai avaliar ali de maneira individual. E na minha prática clínica, quando eu utilizo o Roacutan, eu utilizo o Roacutan para a maioria dos pacientes que já estão em tratamento com algum tipo de tratamento. Às vezes o paciente ele está fazendo um imunobiológico, ele fez uso de Bactrim, ou fez doxiciclina, ou fez metrixato, ciclosporina, enfim, ele fez uso de alguma medicação ali naquele intervalo de tempo, ele deu uma melhorada na inflamação dele, dependendo da indicação clínica dele, para além da hidradeniite. Às vezes o paciente ele tem tetra de oclusão folicular. Eu atendo muitos pacientes que não só têm hidradeniite, né? Então, hoje em dia, assim, o que mais vejo de pacientes além da hidradeniite são as foliculites absedantes, que são os nódulos que a gente vê no couro cabeludo, né? É uma foliculite, são vários abscessos no couro cabeludo. Mas a gente tem na tetra de oclusão folicular também a acne conglobata, né? Que são nódulos de acne, que são nódulos mais císticos, acne mais císticas, e o cisto pleural. Então, nesse perfil de paciente que já tem uma questão de glândula sebácea que trabalha mais, é um paciente que eu costumo utilizar mais o Roacutan pensando que eu vou melhorar, né, o campo ali de atuação das células inflamatórias, ou seja, eu vou estar diminuindo ali a quantidade de glândula sebácea. Mas quando você tem uma lesão de hidradeniite debaixo da axila, você fazer um Roacutan, a tendência é que não vai melhorar. Então, essa é, na minha prática clínica, o que eu observo. Então, quando o paciente ele tem associado à hidradeniite uma acne ou, enfim, alguma doença, vamos dizer assim, que tem a participação da glândula sebácea junto, é o paciente que eu utilizo a medicação. E o que eu faço também na prática, que é off-label, não tem indicação em bula, é utilizar o Roacutan em subdose. Então a gente utiliza o Roacutan em subdose, que é o chamado dose da beleza, né, que a gente utiliza para a maioria dos pacientes do ponto de vista estético, para melhorar a oleosidade, poro, oleosidade no cabelo, enfim. Então, para alguns pacientes, quando eu quero um suave controle, eu faço essa dosagem off-label e eu tenho algumas melhoras para esses pacientes, sim, porque acaba melhorando um pouco da oleosidade, controla parcialmente ali a glândula sebácea, então você consegue ajudar para alguns casos, sim. Então essa é a minha visão do Roacutan. Mas, de todos, é a minha última escolha. Isso eu posso te garantir, assim, raramente, pensando em hidradeniite, somente o Roacutan vai ser uma escolha para mim. Tá, maravilha. Teve uma pergunta do Seco Kanumbabi em relação à candidíase. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Não sei se você já pegou outros casos de desencadear candidíase após o uso do Secukinumab. E aí a pergunta dela, assim, se não melhorar, até quanto tempo eu espero até parar? Ou isso... Então, o que acontece assim, os imunobiológicos, de uma maneira geral, não só imunobiológico, mas também como imunossupressor, eles naturalmente vão diminuir, né, o seu nível ali de inflamação. Só que muitas vezes a gente coloca a inflamação como sendo um vilão. E inflamação, ela é protetora pra gente. Mas a inflamação, quando ela está num nível fisiológico. A inflamação num nível extrafisiológico, quando a gente está realmente acima do que o nosso corpo está ali preparado pra gente, isso aí ela é ruim pra gente. Então, quando você faz ali um imunobiológico, um imunossupressor, que você inibe essa resposta imunológica, vamos dizer assim, fisiológica, né, essa inflamação ali fisiológica, você favorece o aparecimento de infecções.
oportunistas. Então, o paciente ele pode ter uma pneumonia, ele pode ter infecção de vias aéreas, ele pode ter candidíase, ele pode ter micose, ele pode ter outras condições. Mas pensando, né, que o paciente que tem endodonite, ele naturalmente já tem uma disbiose, que é um desequilíbrio, né, da flora, maior do que também o fisiológico, quando você coloca ali essa medicação, você só faz com que os micro-organismos que são mais patogênicos, né, aqueles que são mais favoráveis a gerar doença, eles fiquem ali mais se sobressaindo, e isso favorece ali o aparecimento das condições. Agora, é claro que a gente pode aprofundar. Então, quando a gente avalia esse paciente de uma maneira mais completa, vamos dizer assim, se o paciente ele tem uma tendência a síndrome fúngica, ou às vezes o paciente ele já tem uma dermatite seborreica, às vezes o paciente ele já tem uma micose na unha, às vezes ele já tem um pano branco nas costas. Então, esse paciente, às vezes, ele tem já alguns sinais de que o fungo está ali mais prevalente, você prioriza o tratamento primeiro dessa síndrome fúngica e orienta o paciente principalmente ali em nível de alimentação. A cândida é um fungo que ama o carboidrato, ama o açúcar. Açúcar é uma Pois é. loucura. É. Pois é, então o paciente que está ali diminuindo a imunidade, tomando a medicação e predisposto a isso acontecer, o mínimo que ele fizer, né, melhorando ali a alimentação dele, olha, eu vou cortar aí, no caso, eu não, desculpa, eu não prestei atenção no nome da paciente, mas quem chegou, acho que escreveu aqui, não foi, não. Eu não falei o nome dela, na verdade. Tá. Inclusive, ela já conversou comigo no privado e ela realmente a alimentação dela piorou demais. Então, assim, tá com secukinumab, a alimentação dela tá ruim, que ela me contou, e Uhum. aí tá com candidíase. Então assim, pelo que a gente está conversando aqui, né, tá só corroborando as suas informações com o que a gente está dizendo. Então, assim, o meu conselho para você, quem fez a pergunta, é que você se observe. Tente diminuir o consumo de açúcar, tente colocar alimentos que sejam alimentos com menos carboidratos de alto índice glicêmico, que é junto disso, né? Você passe a diminuir o disbiose, raspar a língua de manhã, raspadorzinho de cobra, ajuda a diminuir o nível de disbiose também. Eventualmente, conversar com o seu médico para ver se você não tem uma síndrome fúngica. Isso tudo vai contribuir de pouquinho em pouquinho para você poder amenizar aí essa candidíase de repetição. Agora, custo-benefício. Não vale você suspender a medicação somente pela candidíase, né? Então, você vai conversar ali com o seu médico para ver o que vai ser mais pertinente para o seu caso. Agora vamos abrir aqui as perguntas que foram colocando aqui. Deixa eu ver aqui. Algumas que a gente não respondeu ainda. Tinha uma pergunta aqui: o que fazer para a ferida ficar abrindo e fechando com frequência? Tem alguma coisa que dá para amenizar essa quando a pele fica muito fininha e toda hora fica estourando e abrindo? Então, ela está pensando de medicação, eu não entendi a pergunta. Na verdade, ele não falou em nada de medicação. Ela só botou assim, que a pele fica abrindo e fechando com muita facilidade, assim, as lesões, né? O que fazer para a ferida não ficar abrindo e fechando frequentemente? Bom, essa Não. pergunta ela é muito ampla, assim, né? Pensando no sentido médico da palavra e no que a gente está buscando aqui, É, essa questão da ferida ficar intermitente, pensando na resposta da pergunta da intermitência da inflamação, né? Essa ferida vai e volta, né? Inflama, drena. É mais do que a gente vem falando exatamente aqui agora. Então, em períodos, conforme essa paciente aí que escreveu para a Clarinha, olha, eu estou num período de alimentação pior e tudo mais, ela percebeu ali que a candidíase está aparecendo. Então, o que a gente tem que tentar fazer é assim: estou num período em que algo está desalinhado. Estou com uma carga de horário de trabalho maior, não estou conseguindo fazer exercício, ou estou dormindo pior, não estou com sono legal, ou estou descontando mais na comida. Então, sabendo que existem esses contratempos, a gente tem que tentar equilibrar de uma outra forma. Então, meu sono não está legal, meu cortisol com certeza não vai estar legal. Estou despertando entre 2 e 4 horas da manhã. Isso é mais um fator de que o cortisol não está legal. Estou acordando para fazer xixi. Isso também é sintoma de inflamação. Se você já está tendo essa percepção de que o seu sono está irregular, você está dormindo ansiosa, ao longo do dia você vai controlar esse seu cortisol. Vai diminuir a quantidade de cafeína, vai evitar comer ali o carboidrato ali no final da noite. É uma forma de você tentar amenizar ali, né, nesse contratempo
de inflamação para que essa lesão não venha a aparecer. Agora, em termos de conter de maneira física, passar algo ou qualquer coisa do tipo, primeiro, dependendo da sua lesão, o gelo é o melhor anti-inflamatório que a gente tem. Então, quando você está ali com uma lesão que está mais inflamada, você quer amenizar a lesão, coloca um gelo, cuidado para não queimar a pele, coloca o gelo, coloca ali na região, deixa suavizar, o gelo melhora a dor, diminui a inflamação. Isso vai ajudar no processo da inflamação de uma maneira, vamos dizer assim, mais caseira. Agora, pomadas, medicamentos que você pode utilizar, primeiro, vai depender do local, né? Se é uma área de dobra, se não é. Em alguns casos, você pode utilizar um talco úmido, se for entre as coxas, por exemplo, para diminuir o atrito. E as medicações que eu utilizo topicamente, né, dependendo do grau de lesão, vai variar de acordo com o grau de inflamação do paciente. Então, às vezes, a gente utiliza um corticoide tópico, tem que tomar muito cuidado com o corticoide, porque corticoide atrofia a pele. Então, eu vejo muitos pacientes que utilizaram corticoide por muito tempo, a pele ficou mais fina, e aí o paciente, às vezes, até confunde a dor. Às vezes, a dor não é da lesão, a dor é porque a pele está fina, em qualquer encostadinho que o paciente tem, ele sente ali aquela região. Então, às vezes, eu utilizo corticoide, às vezes, eu utilizo resorcinol, às vezes, peróxido de benzoíla puro, às vezes, peróxido de benzoíla com clindamicina. Quando o paciente ele tem alguma intolerância com peróxido de benzoíla, eu faço off-label em outra concentração, peço para manipular numa concentração mais baixa. Então, cada paciente eu vou utilizando de maneira ali pontual. Agora, tem que tentar não passar óleo na lesão para evitar ficar ali obstruindo o poro, dependendo do tipo de lesão. Tem que tentar evitar ficar. Tem paciente que gosta de colocar muitos curativos. Então, assim, colocar muitos curativos, aquilo ali também pode servir de alguma forma como um material para bactéria e outras infecções. Então, você não precisa deixar ali a lesão completamente abafada, fechada e nada disso. Então, assim, de uma maneira geral, vai depender mais da localização e pensando nessa intermitência de que melhora e piora, o foco sempre vai ser a gente tentar diminuir a quantidade de citocinas inflamatórias do corpo. Beleza. Deixa eu pegar aqui um. Tinha uma outra aqui boa também. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Posso fazer depilação a laser se estiver com lesão ou apenas com a hidradeniite controlada? Eu estava lendo a pergunta da testosterona em cima e me perdi. Depois você lê aquela pergunta do Rodrigo ali em cima. Eu acho que tem até pergunta dele aqui na caixinha. Depois eu volto ali. Tá, ele botou alguma coisa de repouso de testosterona. Posso fazer depilação a laser se estiver com lesões ou apenas se a HS estiver controlada? A maioria dos meus pacientes, quando a lesão ela está desinflamada, 100% do tempo eu falo para eles para poder, se puder, faz a depilação. Agora, quando a lesão ela está inflamada, mais uma vez a gente vai ponderar. Então, assim, o laser é algo que vai mudar o desfecho do tratamento para agora. Ele está sendo muito importante para a gente fazer isso agora. É uma questão estética, vai melhorar para paciente, às vezes é na axila, às vezes é na virilha, enfim. Isso é algo que traz algum tipo de benefício para o paciente? Se trouxer, a gente vai avaliar, mas não quer dizer que se a lesão estiver inflamada, que você não possa fazer. O que eu oriento os pacientes é colocar um parâmetro menor e sempre fazer com um dermatologista, não fazer em clínica de estética, justamente para a gente não correr nenhum risco. Não procura um dermatologista na sua cidade que trabalhe com hidradeniite para poder fazer o laser. Eu não trabalho com laser aqui no Rio, indico alguns pacientes aqui em São Paulo também, eu até faço laser, mas não especificamente para hidradeniite, e eu oriento os pacientes a fazerem nessas ocasiões. Olha, você está menos inflamado, tem essa situação X, então você pode fazer. Mas não é contraindicado você fazer com a lesão inflamada. Mas você sempre vai ponderar e avaliar o custo-benefício. Deixa eu voltar. Deixa eu até ver se a do Rodrigo tá aqui nas perguntas, que ele já tinha até falado da testosterona ali em cima. Mas senão eu puxo a dele aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Deixa eu pegar aqui do comentário dele. O Rodrigo botou assim: eu preciso repor testosterona. Parece que pode melhorar. Tô com 250 de testo. Ele já tinha feito uma outra pergunta, perguntando do impacto da reposição da testosterona, eu acho que na hidradeniite, lá no início da live. Eu não vi, não prestei atenção, porque Eu também não vi a pergunta em si. Ele tá aqui online. Se você quiser, Rodrigo, botar aqui de novo. Mas reposição de testosterona É, para era questão mais para falar questão hormonal mesmo, né? Tipo assim, ele falou, tá chorando ele ali 250, é muito comum, né? Inclusive os pacientes que estão num quadro mais inflamado, que estão
com o contexto inflamatório como um todo, o eixo hormonal ser prejudicado. Então, a testosterona baixa, o que é importante a gente avaliar, se esse paciente está comendo os alimentos ali necessários para o eixo dele estar normal, se o sono dele está legal, a quantidade de proteína. Então, tudo isso ali é importante para a gente avaliar, principalmente falando de sono. E aí, quando a gente tem uma testosterona baixa, a gente tem que pensar o seguinte: hidradinite, ela tem três estruturas que participam: pelo, glândula sebácea e glândula sudorípara. Se você faz um hormônio, como a testosterona, que atua justamente nas três estruturas, aumenta pelo e atividade de glândula sebácea e glândula sudorípara, você pode sim piorar a lesão do paciente, mesmo que ele tenha indicação de uma terapia de reposição hormonal. Então, no caso dele, ele vai fazer uma testosterona, vai melhorar todas as outras partes: nível de humor, saúde mental. Então, o que a gente tem que fazer é ponderar. O paciente está fazendo uma medicação que está controlando ali as lesões dele, está segurando, e ele pode fazer testosterona agora? Pode, então ele vai fazer. Agora, não, ele tá só com a testosterona ruim, não está tomando nenhuma medicação para hidradinite, as lesões dele estão ali nessa intermitência, inflama, não inflama, não é aconselhado você fazer por agora. Agora, se o paciente ele está naquele caminho da desinflamação, tá fazendo exercício, tá cuidando da alimentação, tá dormindo bem, não tá tomando nenhuma medicação para hidradinite, mas as lesões dele não estão controladas, ele tá seguindo a ladeira para melhorar, eu não veria problema de fazer. Mas pode ser que tenham colegas que contraindiquem. Eu, para o meu paciente, eu faria, não veria problema nenhum de fazer. Então, na verdade, tem que olhar o contexto do que está acontecendo para saber se tem essa indicação ou Exato, não, exato. se pode vir a piorar ou se vai trazer só o benefício. Exatamente, porque assim, não vai existir em nenhuma bula, vamos dizer assim, contraindicação para paciente fazer reposição de testosterona que tem hidradinite. Então isso é mais pela lógica mesmo. Você está tirando, ela atua nessas três estruturas. E você tá nesse contexto realmente inflamatório do paciente, não cabe você fazer testosterona ali para agora. Você faz um fitoterápico, faz uma maca peruana, um triplos terrestres, avalia se o paciente faz um clomifeno, às vezes para estimular o próprio testículo a produzir testosterona natural, enfim. Você avalia esse paciente de maneira mais individual. Mas os hormônios na hidradinite é importantíssimo. E a maioria das mulheres que têm hidradinite, elas sofrem, vamos dizer assim, né? Para hidradinite, eu vi que alguma das pacientes escreveu e falou alguma coisa de TPM, elas sofrem principalmente por questões hormonais. Porque a parte metabólica delas, um ponto de vista genético, né? É um metabolismo ruim, no sentido de que é geneticamente programado para ser ruim, para ser mais lento, tem dificuldade de fato de ganhar massa muscular, e ainda tem essa questão do hiperandrogenismo clínico, e às vezes até tem hiperandrogenia também. Então, essas oscilações hormonais na mulher, principalmente, são bem comuns da gente ver na hidradinite. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Para não ficar muito tarde para a gente finalizar a live. Que a maioria das coisas a gente, conforme foi falando, foi respondendo. Deixa eu responder essa pergunta ali do Pode, estrogênio rapidinho. pode responder. É, A reposição hormonal, tá? Tanto para homens quanto para mulher, principalmente, eu acredito, Kerley, eu acho, né? Eu acredito que, assim, para as mulheres pensando no futuro, né, em reposição hormonal para climatério, menopausa, o estrogênio ele não é um vilão. A gente vê mais problemas com a progesterona. Então, eu tenho casos de pacientes, mulheres, que quando colocaram um DIU Mirena, que é um DIU de progesterona, embora na literatura diga que não tem absorção sistêmica, há absorção sistêmica para algumas pacientes, sim, na prática a gente observa isso. E as pacientes abriram quadro de hidradinite depois que utilizaram ali o DIU Mirena. Mas é muito importante a gente ponderar: mulheres que têm síndrome do ovário policístico, e isso aí também é muito importante, Clarinha, porque a maioria das pacientes também passam despercebidas da síndrome do ovário policístico porque elas confundem a síndrome do ovário policístico com o ovário policístico. São coisas distintas. Síndrome é síndrome e ovário é ovário policístico. Então, na síndrome do ovário policístico, que inclusive você pode não ter o seu ovário policístico, né? Você pode ter só a síndrome sem ter o ovário policístico. Boa parte das mulheres evoluem com predominância estrogênica. E aí o problema não é o estrogênio em si.
O problema é o que o excesso de estrogênio pode gerar nessas mulheres. Que aí é como a gente vê o lipedema, justamente porque o lipedema é um local onde a gente tem mais receptor de estrogênio, e aí esse estrogênio alimenta as células de gordura, que produz mais estrogênio, que alimenta a célula de gordura, e a gente tem que pensar, adipócito é um dos principais produtores de TNF-alfa. TNF-alfa é a bolinha que gera hidradinite. Então, deixa eu ver se eu consigo botar um negócio para vocês no Google. Então, se vocês escreverem assim no Google, adipócito. Essa imagem eu uso bastante aqui para os pacientes poderem ver, né? Para vocês poderem entender. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui o celular para mostrar para vocês. Tá embaçada a imagem, mas dá para ver. Ó, aqui é uma imagem do Google. Isso aqui é um adipócito. Se a gente observar isso aqui é uma célula de gordura, parece uma pipoca, né? Se a gente pensar que isso aqui é uma célula de gordura, olha a primeira citocina que ela produz, TNF-alfa. Então, se eu aumento a quantidade de tecido adiposo, inevitavelmente eu vou ter mais produção de citocinas inflamatórias. Isso aqui é a imagem que eu peguei no Google. Então, o que a gente tem que pensar? Se eu tenho uma mulher que tem lá predominância estrogênica, síndrome do ovário policístico, síndrome metabólica, e aí ela tem essas alterações hormonais, eu não adianta eu só tentar tratar a hidradinite dela pensando no secukinumab ou adalimumab, porque eu vou estar tratando só a consequência do problema de base dela, que é a síndrome metabólica, entende? Então, assim, existe, na maior parte dos casos, algum gatilho inicial. E a maioria deles é gatilho metabólico, é gatilho hormonal. Então, a gente tem que tentar olhar o paciente como um todo, não só a hidradinite, a queda de cabelo, o melasma, senão a gente não vai conseguir resolver a vida desse paciente. É exatamente o que você começou a live falando sobre a dermatologia integrativa, olhar todo mundo como um ser completo, né? E não ficar Exatamente. botando as pessoas em caixinhas e vou tratar só isso. É o que quando os pacientes vêm para mim eu falo assim: "Ah, mas eu vou emagrecer também". Gente, não existe tratar a hidradenites sem tratar a pessoa. Eu não faço um plano alimentar para a hidradenites, eu faço um plano alimentar para a pessoa que, dentre muitas coisas, tem hidradenites, né? Então, é isso, olhar a pessoa como um conjunto inteiro, né? Exatamente. E que isso é assim, isso, ao meu ver, é o que de fato se promove saúde na vida das pessoas, né? No sentido de você ver o progresso, você ver a pessoa ali tendo de fato uma melhoria, né, na sua vida como um todo e na diminuição de risco de doença, que eu acho que isso é o mais importante. Maravilha. No balãozinho aqui, a gente já respondeu todas, assim, não respondeu diretamente, mas foi respondido durante a live as perguntas. Tem só essa pergunta da Fernanda aqui. Queria saber sua opinião sobre Dapsona junto com Mira. Dapsona, uso muito pouco Dapsona, mas é uma alternativa também. Todas as medicações, tirando o Mira e os imunobiológicos, vamos dizer assim, todas as medicações são off-label, não tem indicação em bula. Então é muito mais da prática do médico do que, enfim, da experiência do que de fato uma bula ali para poder guiar um tratamento em si. Então, assim, na minha prática, o que eu mais vejo resposta é com Bactrim dos pacientes, e em segundo lugar a doxiciclina. Para alguns casos, assim como eu expliquei a questão do Rocutan, para alguns casos, quando o paciente ele tem mais glândula sebácea atuando e outras doenças que estão ligadas à glândula sebácea, eu uso também o Tetralizar como opção. Mas, de uma maneira geral, meu foco sempre é o Bactrim como primeira opção off-label, vamos dizer assim. Maravilha. Eu acho que foi, Gui. Acho que. Tem uma pergunta aqui, eu acredito que seja individual, mas o que fazer para melhorar as cicatrizes depois que a hidradenite está controlada? Certo. Então, eu gosto sempre de tentar explicar para a pessoa poder entender a base do que ela está buscando. Então, cicatriz, toda lesão na pele, inflamação, ela pode gerar duas consequências. Ou ela vai gerar uma marca ou ela vai gerar uma mancha. Pensa que a pele é como se fosse uma parede. Você pega uma parede branca e passa um pincel preto, você está manchando essa parede. Basta que você passe ali algum produto para limpar, uma água a raiz, alguma coisa do tipo, você vai ali e tira a tinta ali da parede. Quando a gente tem uma cicatriz, cicatriz é uma marca. Então é como se eu pegasse uma marreta e pum, batesse na parede. Eu criei um buraco na parede. Então, uma vez que eu crio uma alteração na estrutura da pele, uma cicatriz, aquilo ali vai ficar
vamos dizer assim, eternamente uma marca de que algo aconteceu ali. O que não quer dizer que você não possa melhorar o aspecto da cicatriz. Mas pele sã, a gente não consegue colocar ela ali mais 100%. Então, o primeiro passo é a gente alinhar esse ponteiro. Segundo, se você tem uma cicatriz, quer dizer que a sua derme ela foi atingida, que é o local onde a gente produz colágeno. Então, para as cicatrizes, que são cicatrizes menores, o que a gente pode fazer de tratamento são tratamentos mais estéticos. Pode ser laser, pode ser CO2, pode ser microagulhamento, pode ser bioestimulador de colágeno, pode ser subcisão. Quando a cicatriz ela é uma cicatriz muito grande, o que eu oriento o paciente a fazer, ao invés de ele investir em tratamentos estéticos, que muitas vezes pode não ser o satisfatório, eu falo para o paciente assim, olha, de acordo com o grau de cicatriz que você tem e o tamanho, é mais recomendado que você faça realmente uma cirurgia reparadora, faça uma cirurgia plástica. E aí você retira aquela cicatriz e troca por uma outra cicatriz esteticamente mais visível, ou esteticamente mais bonita, vamos dizer assim, né? Em que você vai olhar ali e vai falar, olha, aqui tem uma cicatriz, mas está mais apresentável do que o outro. Mas esse é o caminho para a gente poder tratar. Mancha, geralmente a gente utiliza ácido. Cicatriz, a gente utiliza algum procedimento para poder estimular colágeno, ou você vai direto para uma cirurgia. Maravilha. Gente, acho que foi, Guilherme. Acho que. Ah, ó, a Camila tá agradecendo. De nada. Acho que terminamos as perguntas, Gui. Não, que Acho que ótimo. muitíssimo obrigada mais De uma vez. nada. Um prazer poder estar aqui junto com você novamente, falando sobre um tema que é muito importante. E se surgir mais oportunidades, vamos fazendo aí as lives aí, que realmente, assim, da gente é um campo muito restrito, né? A gente vê o quanto que chega ainda de paciente, às vezes manda mensagem falando, meu Deus, como assim? Eu nunca ouvi falar de adenite, tive diagnóstico aqui agora. E ainda até hoje a gente pega muitos pacientes que chegam pra gente com diagnóstico tardio. Então, se a gente puder, né, divulgar e cada vez mais falar sobre essa doença, que não é uma doença que tem a indústria farmacêutica tem muitos olhos, porque não é uma doença, vamos, entre aspas, assim, pensando do ponto de vista de indústria, muito lucrativo. Nós que somos profissionais de saúde, se a gente puder ajudar essas pessoas levando conhecimento, isso é maravilhoso. Inclusive agora, dia 6, acho que é sábado, né? É o Dia Mundial de Conscientização da Hidradenitis Sim. Suppurativa, né? A gente está entrando no tal do Junho Verde. Muito obrigada, Por Guilherme, pela nada, gente. live. Vamos marcar as Boa noite. próximas. O pessoal tinha umas perguntas sobre alimentação. Eu vou fazer uma live só sobre isso. Só que senão essa live ia ficar aquelas lives enormes de 2 horas. Aí realmente o Guilherme precisa ir embora para casa dele, que ele está no consultório ainda. Sim, Então eu vou fazer uma outra live para falar só sobre alimentação, tá bom, pessoas? perfeito. O Guilherme atende em São Paulo e no Rio. É Fernanda, eu acho, Fernandes e Isso. Cris. Ó, eu atendo em São Paulo, eu atendo em Moema, do lado ali do Shopping Ibirapuera, e aqui no Rio eu atendo na Tijuca e aqui no Leblon. E para os pacientes que moram fora, eu atendo também online, e os resultados, tanto de consulta online quanto de consulta presencial, são a mesma coisa. Então, quem estiver buscando uma consulta integrativa que esteja disposto a ajustar o seu estilo de vida, pode vir comigo que a gente vai resolver com certeza. O contato do Guilherme tá no perfil dele. Quando fechar a live, eu vou deixar o perfil dele marcado aqui, gente. Aí vocês conseguem ir direto para lá e pegar o telefone dele para poder pedir informações. Obrigado, Guilherme. Boa Prazer, noite. Boa Clarinha. Um noite a beijo. todos. Boa noite. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.